Bom dia, meu povo. Vim trazer aqui pra vocês vida real, tá? Como vocês viram no último vídeo, nosso bebezinho nasceu e essa foi a primeira noite em casa. Então, nesse vídeo eu vou estar contando pra vocês como foi a primeira noite. Vou falar o meu relato de parto e vou falar dos itens da maternidade também. O que usamos, o que não usamos, para ajudar alguém, tá? Agora já são quase 10 horas da manhã. Confesso que eu só levantei e arrumei o meu cabelo para poder gravar o vídeo, porque foi uma noite muito difícil. Mas enquanto eu falo com vocês, eu vou fazer o meu café da manhã. Então, a gente recebeu alta ontem. Primeiro eu vou falar pra vocês, né? Ele nasceu no dia 1º, dia 1º de abril, às 3 horas da manhã. E antes de eu falar do meu relato, vou falar pra vocês que essa noite foi muito difícil. Muito difícil porque a gente não dormiu praticamente nada. A gente chegou tarde em casa e como ele não tinha tomado banho no hospital, eu quis dar um banho nele. Ele foi tomar banho, já era 11 horas da noite. E não vou colocar a culpa no banho, porque eu sei que não foi, mas assim, a gente tava exausto, então eu só queria dar um banho relaxante nele e botar ele pra dormir. O que não aconteceu. O meu leite, ele demorou um pouquinho pra descer e ele desceu justamente quando a gente chegou em casa. Então eu fiquei mega feliz porque eu pensei, ele vai dormir mais tranquilo agora, né? Não vai ficar com fome e tal. E foi a pior noite que a gente já teve, porque eu não sei se foi alguma coisa que eu comi ou se é o organismo dele ainda que tá se adaptando. Eu sei que ele chorou a noite inteira. E não tinha nada que fazer que fizesse ele pegar o peito. Nada. Ele simplesmente berrava, pegava o peito, soltava, berrava. E aí a gente foi das 11 da noite até 6 horas da manhã. Eu vi o sol nascer hoje, de novo, como eu já tinha visto na gravidez. E aí agora, 6 horas da manhã, começou a dar uma acalmada, sabe? Nos ânimos dele. Então agora são quase 10 horas. Eu finalmente consegui colocar ele pra dormir de verdade, sabe? Então eu acredito que ele vai dormir assim o resto do dia. Mas eu realmente não sei o que aconteceu, porque a barriga dele roncava bastante. E logo em seguida ele fazia cocô. Eu parei pra contar quantas fraldas a gente trocou, né, na madrugada. Foram 6 fraldas só de cocô. Eu espero que isso seja normal, né, porque eu tava começando a ficar preocupada. Aí eu dei uma pesquisada na internet, né, porque pra mim até a 3ª fralda eu tava achando normal. Mas aí começou a ficar extremamente cagatório. E aí eu fui pesquisar, mas conforme eu pesquisei é normal, então eu vou analisar ele durante o dia, ver o que vai dar. Agora ele tá dormindo, eu aproveitei pra tomar o meu segundo café, né, porque 6 horas da manhã quando eu levantei, que ele tinha dado uma acalmada, eu tomei um copo de leite. Aí depois ele começou a dar trabalho de novo, e aí ele tirou um cochilinho de meia hora. Foi o tempo de eu estender umas roupas e cuidar dos bichinhos lá fora. E aí ele já acordou de novo. Aí agora eu dei mamar, coloquei pra dormir de novo. Agora ele ficou lá, agora eu vou comer um pão. E aí eu vou contar pra vocês, né, o restante da história.
Então, peço desculpa mais uma vez, né, pela minha aparência, né? Como eu disse, essa noite foi bem intensa. Eu resolvi gravar aqui fora pra tentar fazer o mínimo de barulho possível, porque eu realmente não quero acordar ele. Eu falei que em casa, de dia, eu ia viver a vida normal, rotina normal, pra ele se acostumar, só que hoje não foi nada fácil. E por que que eu decidi emendar, né, todos esses assuntos num vídeo só? Uma, porque eu acho que vai ser muito difícil manter a constância na gravação. Com um bebê assim é bem difícil. Eu dou parabéns para todas as youtubers que conseguem manter vídeo semanal, mensal. Eu não sei se eu vou conseguir dar conta, então não quero prometer nada, mas vou registrar aqui quando der tudo que eu conseguir. E porque também o meu relato de parto foi extremamente rápido, então se eu fizesse só um vídeo relatando isso ia dar poucos minutos, sabe? Então eu resolvi colocar aqui junto, pra vocês entenderem como que aconteceu. Minha data prevista de parto era para dia 30 de março, mas desde o dia 15 eu já tava esperando, né? Porque a ansiedade, a gente viu no último ultrassom que ele era um bebê extremamente grande, gordo, então tava me preocupando um pouco, eu queria que ele nascesse rápido. Só que foi passando, foi passando, foi passando, e eu não tinha nenhum sinal de trabalho de parto. Eu não tava sentindo contrações constantemente, né? Aquelas de treinamento. Isso começou a me desesperar um pouco. E aí tem aquela velha história da fase, da virada da lua, que os neném nascem. Eu nunca acreditei nisso, mas foi real, gente. Ele nasceu na virada de lua cheia, no dia 1º de abril. E aconteceu o seguinte, um dia anterior, né, no dia 31, eu tava muito apreensiva. Um sentimento muito estranho, eu tava agoniada, sabe? Com vontade de chorar. Um sentimento bem estranho mesmo. E aí eu pensei, né? Eu falei, meu, é um sinal. Eu acho que ele tá querendo vir. Mas esse era o único sinal que eu tinha. Eu não tinha sinais corporais de que ele queria vir ao mundo. Eu não tinha. E aí, no dia 1º, no dia 31 mesmo, eu tomei um banho bem quente na parte da tarde. Falam que banho quente é bom pra acelerar o trabalho, né? Tomei um banho bem quente de tarde, senti algumas contrações, mas depois elas cessaram. E eu falei, gente, ele não quer vir. E eu já tava de 40 semanas e um dia, né? Eu falei, gente, eu não quero levar essa gravidez até as 41 semanas, porque eu tava com medo de fazer cesárea. E ter que induzir, e fazer todo aquele procedimento, eu não queria, né? Mas enfim. E aí, nesse mesmo dia, né, no dia 31 de noite, eu resolvi tomar outro banho. Mas bem tarde, tipo, era umas 11 horas da noite. E aí, falei assim pro meu marido, eu vou pro chuveiro, só que dessa vez eu quero ficar bastante tempo, porque eles falam que é bom ficar mais de 1 hora. E de tarde eu só tinha conseguido ficar 35 minutos, porque eu tava até cansada de ficar no chuveiro e pensando na conta de água. E aí eu saí, mas dessa vez eu falei, eu vou ficar lá. Então eu fiquei, gente, assim, ó, de molho no chuveiro, sabe? Botei um banquinho lá dentro, fiquei. Exatamente 1 hora. Quando foi meia-noite, eu saí do chuveiro e eu tava tendo aquelas mesmas contrações que eu tive de tarde. Então, pra mim tudo bem. Só que aí passado meia hora, elas começaram a ficar mais doloridas. E lembrando que eu já tava com 4 centímetros de dilatação na sexta-feira. E aí elas começaram a ficar doloridas, 00:30. Aí eu peguei e falei pro meu marido, falei, eu vou começar a cronometrar. Vou cronometrar 1 hora, se pegar ritmo, se tiver com essa dor, não sei o que, a gente vai pro hospital. Só que aí, gente, foi muito rápido, porque na mesma hora eu já comecei a gemer, assim, doía muito. Só que eu queria segurar, porque algumas semanas atrás eu tinha tido dores fortes, assim, só que depois ela cessou. Então eu não queria ir pro hospital à toa, né?
Então, eu comecei a cronometrar e elas estavam vindo de 2 em 2 minutos. Então, eu não tive aquela fase de pegar de 10 em 10 minutos, depois de 7 em 7, como da outra vez que eu cronometrei. Ela já tava vindo de 2 em 2 minutos. E começou a ficar insuportável. Eu falei, eu não vou aguentar, vamos. Questão de 15 minutos a gente saiu de casa. Então, era mais ou menos meia-noite e 45, meia-noite e 40, quando a gente saiu de casa. Tava tudo no carro já, as bolsas, a gente só pegou carregador e fomos. Gente, eu estava louca de dor, muito louca. Eu sentei no banco de trás do carro e eu pegava assim, ó, aquele encosto. E eu gemia, e eu gritava. E o Luiz parecia um piloto de fuga, ainda bem que era de madrugada, né? As ruas estavam vazias e o hospital é perto de casa, então a gente chegou lá 1h em ponto. Aí já vieram com a cadeira de roda, assim, e já levaram pra sala do médico. Eu tava com muita dor, muita. Eu cheguei lá já com 7 para 8 centímetros, com uma dor insuportável. Só que aí, pasmem, na última consulta me falaram que eu tava com 4 centímetros e o bebê tava encaixado. E quando eu cheguei na sala do médico, né, não na sala de parto, na sala do médico, ele falou que tava de 7 a 8, mas o bebê tava alto. E aí eu já entrei em desespero. Mas enfim, o Luiz ficou fazendo lá a minha internação, que demorou mais ou menos uma meia hora. Nesse processo todo, eu de 2 em 2 minutos, com muita dor. E fui pra sala de parto. Fiquei lá um tempo. E aí, o Luiz precisou dar uma saída pra tirar o carro do local que tava a ambulância. Que a gente tinha largado o carro lá, não pegou bolsa nem nada, sabe? Só desceu. E aí, a médica fez exame de toque de novo pra ver se dava tempo dele tirar o carro e voltar. E o nenê tá lá ainda, né? E aí, ela fez o toque, falou que tava alto ainda, que dava tempo, e ele foi. Aí, na hora que ele voltou, aí foi ali que eu comecei a contar, né? Porque ali já tava, digamos que já tinha dado a dilatação total e ali começou. Então, era mais ou menos 1h30. E eu sentia muita dor, gente, muita dor. E não era da contração na barriga, nem na parte de baixo do expulsivo, era nas costas, na lombar, muita dor. Então, assim, gente, eu gritei muito. Preciso deixar bem enfatizado que eu gritei horrores. A ponto de ficar sem voz no dia seguinte, tá? Então, a gente tava tentando, né, alguns métodos que eu já tinha estudado, né, pra evitar laceração, evitar pontos, essas coisas. Então, eu fiquei na cama, assim, de 4 apoios, né, ajoelhada na cama e com as mãos apoiadas, assim, como se fosse na cabeceira. E doía demais, gente, doía demais. E eu pedia massagem e eu mesma me batia, assim, porque doía muito. E ali eu fiquei um bom tempo e a enfermeira falou que isso ajudou o neném a descer. Só que eu ainda não sentia vontade de fazer força, né? Não tava no processo de expulsivo ainda. Mas isso ajudou. E aí a enfermeira pediu pra eu trocar e ficar deitada de lado, assim, né? Só que eu não tinha força, gente, pra ficar com a perna assim. Aí tinha que ficar segurando e eu não conseguia. E gritando, muita dor, gente. Ali eu já tava com um pouco mais de vontade de fazer força, mas mesmo assim eu não tava conseguindo. E aí eles resolveram colocar, né, na posição ginecológica, que é o tradicional. Que não é ideal. Não é a melhor, nem mais confortável. Mas assim, como tinham 5 médicos ali, tinha médico, enfermeiro, né? Eles me ajudaram. Talvez para alguns seja como uma violência obstétrica, mas talvez se eles não tivessem feito o que fizeram, tivesse demorado mais e eu tivesse sofrido mais. Porque o parto em si foi muito rápido, né? Levou 1h30 praticamente pro neném nascer. Então imagina 1h30 de trabalho de parto. Quantas mulheres não ficam 12, 24, vários dias sofrendo ali. Então o meu foi muito rápido.
Então, quando eu fiquei na posição ginecológica, eles literalmente ficaram segurando as minhas pernas assim. E doía demais, porque a posição deitada doía minha lombar ainda mais. E eu gritava. Teve uma hora que eu queria desistir. Eu, não, tá doendo, dói. Gritei horrores. Fiz maior escarcéu. Mas aí eu comecei a sentir a vontade de fazer força. E eu botei força. Não sei quantas forças tem, porque nessa hora a contração ela já não vinha mais de 2 em 2 minutos. Ela tava assim, ó, direto. Então, eu não sei te falar, veio uma contração e eu fiz uma força, aí veio outra. Não, gente. Era um negócio assim, ó, intenso. E aí eu senti uma enfermeira, né, como se ela estivesse me ajudando assim, ó, me abrindo pra passar a cabeça. E meu marido lá, firmão. Todo momento lá me apoiando, não caiu duro, resistiu. E aí, gente, geralmente sai a cabecinha do neném, né, numa contração, e depois tem que esperar vir outra pra sair o resto do corpinho. Eu senti sair tudo de uma vez. Foi assim, ó, louco. Porque eu tava muito consciente, ao mesmo tempo que eu tava só com o olho fechado, assim, por causa da dor, eu tava muito consciente. Então, na hora que eu senti, assim, a cabeça saindo, parece que fez blup, blup, e saiu tudo de uma vez. E, então, o processo em si foi bem rápido, né? A gente entrou ali na sala de parto 1h30 da manhã, mais ou menos. E ele nasceu às 3h01. Então, eu tive, sim, laceração por conta da posição. Não vou colocar a culpa na posição, né? Talvez nas outras posições eu também tivesse. Mas talvez tivesse menos, então não sei. Mas precisei levar alguns pontos, não sei quanto, mas também é algo que não tá me incomodando, né? Do Gabriel, no meu parto passado, eles tiveram que fazer, eles fizeram, né? Episiotomia. Então, eu fiquei uns 15 dias assim, sem conseguir sentar, porque quando corta, né, a lesão é maior. E como eu não tive corte, eu tive a laceração natural, eles deram pontos, mas assim, ó, eu tô me sentindo super bem, gente. Hoje é o 3º dia pós-parto. 3º, 4º dia, sei lá como se conta isso. Hoje é dia 4. E tô sentando normal, tô andando normal. Claro que eu não vou ficar baixando e abrindo as pernas, né? Mas eu tô me sentindo muito bem. Então, tive ali que tomar alguns pontinhos, então deram anestesia ali na hora. Deram os pontinhos. Assim que o Daniel nasceu, né? Aquele método tradicional. Jogou em cima da mãe. E aí, você acha que passou? Não passou, porque faltava a placenta. E eu senti sair a placenta também, então foi quase que ter um outro filho. E aí depois a médica vinha, tinha que apertar a barriga pra sair coágulo. Todo aquele procedimento que eles fazem, que é bem incômodo, mas perto da dor que eu passei, eu tô de parabéns porque eu tô viva. Sério, foi muito punk. No outro parto passado, né, do meu outro filho, eu fiquei tão louca de dor que eu não lembro de nada, assim, dessas questões de passagem do bebê, como que foi, sabe? Parece que eu tava em outro mundo. E nesse eu tava muito consciente, então eu senti tudo, gente, tudo. Eu não desejo isso pra ninguém, de verdade. Foi horrível, mas depois que passou, nossa. Tem uma foto que eu tava derrotada, assim, ó. Vou deixar algumas fotos passando pra vocês. Uma foto que eu tava só a cara da derrota e na outra eu já tava sorrindo, tipo, eu consegui, cara. Eu tô viva. Eles deixam o neném ali um tempo com a mãe. Depois foram fazer alguns testes. Eu fui tomar um banho, né? Porque eu tava toda ensanguentada. Esqueci de um detalhe muito especial. Preciso deixar registrado. Voltando lá na parte do expulsivo, a minha bolsa ela ainda não tinha rompido.
E quando eu tava na posição de 4 apoios, que eu tava tentando fazer força pra ver se o nenê descia. Porque até então eu não tava sentindo essa vontade. Gente, minha bolsa estourou, que eu acho que espirrou tudo na cara da enfermeira. Eu peguei e me abaixei assim, ó. E te juro, eu senti o negócio fazendo assim, ó. Explodiu a minha bolsa. E aí, ali que começou a ficar, o bicho começou a ficar feio. Mas eu tinha que deixar isso registrado, porque pensando depois, assim, deve ter sido bem engraçado. E na hora, a sensação foi como se você pegasse um balão com água e fizesse assim, ó. Pô. Foi muito louco. Mas enfim, aí eu fui tomar um banho, né, pra me lavar de toda aquela sujeira. E a gente ficou aguardando pra ir pro quarto. Então, quando deu umas 6 horas da manhã, a gente foi pro quarto. Parece que foi demorado, mas pra mim, ó, passou tão rápido que eu nem vi. Aí foram pesar ele, medir. Vou deixar a foto passando pra vocês. Então, esse foi o meu relato de parto no SUS, com o nascimento do meu filho no dia 1º de abril. Dia da mentira, mas ele nasceu de verdade, tá? Às 3 horas da manhã, pesando 3 quilos, 890, com 52 centímetros. De parto normal, sem intervenções médicas de indução e cortes. Com duração de expulsivo de 1h30, digamos assim. E aí depois a gente foi pro quarto, né? Lá no quarto eu não gravei nada, né? Porque tinha muita gente no quarto, gente. E assim, ó, é um processo que você tá se adaptando ali. E a gente sabe que não acontece nada demais, você fica totalmente em função do bebê, né? Você come a hora que dá. Tá ali em função de amamentar o bebê, trocar o bebê. E assim, ficamos 2 dias lá no quarto, né? Eu cheguei a fazer um take, que eu vou deixar passando aqui também um videozinho rápido. Mas acabei não gravando mais nada, né? E recebemos alta ontem, no dia 3, bem no finalzinho da tarde. E aí fomos pra casa da minha mãe jantar, porque como era uma sexta-feira santa, a intenção era almoçar, né? Mas aí como a gente recebeu alta só à tarde, então a gente foi jantar e comemorar a sexta-feira santa. Então, eu saí do hospital, fui direto pra casa da minha mãe, jantamos em família e depois eu vim pra casa e arrumei as coisas, né? A casa tava uma pequena zona, porque a gente não tava preparado, né, pra esse momento ser assim tão rápido, né? Eu queria ter deixado a casa mais organizada pra receber ele, mas não estava, então a gente chegou, né, foi dar uma organizada nas coisas e como eu comentei no início do vídeo, fui dar um banho nele, né? Fiz um videozinho rápido também dando banho nele, vou deixar aqui pra vocês o primeiro banho dele em casa.
E tá pidando no meu braço. Não vai se cagar todo aqui não, né? Que foi? Ai, sério? Tá bom. Bem agora. Ainda bem que eu lavei a cabeça dele, tá vendo? Tem lencinho aqui, ó. Eu quero guardanapo. Não sei se tem guardanapo aqui. Não precisa. Não? Tá, enrola. Vou tirar a toalha dele. Vou botar onde isso? Tem que botar no lixo, mas ele já tá cheio. Ó. Tá quentinho, gostoso. Tá quentinho, gostoso. Ó. Gostoso. É, filho. Tomando banho gostoso, filho. É, gostosão. Não precisa chorar, gostoso. Não precisa chorar. É pra ficar cheirosinho pra nós, filho. É. Primeiro banho. É, gostoso. É, filho. Gostoso, filho. Aí eu não saio. Pronto. Pronto. E aí, depois desse banho, aconteceu tudo que eu falei no início do vídeo e estamos aqui hoje. e agora, em seguida, eu vou falar pra vocês, né, sobre os itens, né, que eu levei lá pra maternidade, o que foi usado, o que não foi. Então, gente, do jeito que eu cheguei ontem, taquei tudo aqui no sofá. E só fui organizando algumas coisas, tipo as roupas sujas eu coloquei no cesto. Algumas coisas que eu ia utilizar eu peguei e botei lá pro quarto, mas o que não tiver aqui eu lembrar eu vou falar pra vocês. Então já tem aqui o vídeo de tudo que eu levei pra maternidade e confesso que depois eu acrescentei algumas coisas, como um chinelo que não tava no dia do vídeo. Eu comprei o chinelo e fui de chinelo. E deixa eu ver se eu me lembro mais alguma coisa. Algodão quadrado, né? Eu decidi não levar lenço umedecido, não sei o que.
Então eu tinha botado algodão. Só que aí no fim, lá na maternidade, eu achei que o algodão não estava sendo muito prático, porque eu tinha que pegar água no chuveiro, o chuveiro demorava a esquentar. Então depois pedi pro meu marido buscar o lenço umedecido, então eu fiquei usando o lenço lá. E deixa eu ver. E pedi pra ele buscar também uma troca de roupa maior, porque como o neném tinha nascido desse tamanho, eu tinha levado as menores roupas que eu tinha em casa e eu fiquei com medo de não dar. Aí eu falei, então busca pelo menos uma troca, né, que a gente vai se virando ver o que dá pra fazer. Mas enfim, primeiro eu vou mostrar as roupas que ele usou, né. Vou falar de mim primeiro, que é mais rápido. Levei 2 camisolas, né, como vocês viram, quem não viu vai ver lá o vídeo passado da minha mala maternidade mamãe e bebê. Então eu levei 2 camisolas e lá eu acabei usando só uma camisola e um hobby porque assim, não sujou. Então mesmo tomando banho, eu não senti necessidade de fazer a troca. Tanto que ela já tá lavada, já está no varal e essa daqui eu estou usando. Então eu usei só uma camisola e aquele monte de calcinha e sutiã que eu levei, eu não usei nada. Porque a camisola em si já tinha um negocinho aqui, né? E como nos primeiros dias não tem leite, gente, eu pelo menos, assim, ó, é sempre do 3º dia em diante que desce o leite. Eu não senti necessidade de colocar sutiã e nem de botar algum adereço por dentro, nem nada. Então eu fiquei só com a camisola mesmo. E eu usei as calcinhas descartáveis. Foi bem prático. Não usei todas, ainda sobrou um pouquinho, né, que eu vou deixar pra usar pra sair e tal. E tô usando agora a calcinha com absorvente noturno. Eu quero ver durante o dia como que ele vai se adaptar, né? Porque no início tava saindo bastante sangue, então a calcinha descartável foi bacana. Mas agora que já tá um pouco mais controlado o sangramento, eu acho que o absorvente noturno dá conta. Eu estando em casa fazendo troca, né, lá no hospital, eu ficava com uma fralda assim o dia inteiro. Então, vamos para as coisas do bebê. Então, a primeira troca, como eu já tinha comentado, foi aquela saída da maternidade azul marinha. Então, ele usou essa roupinha aqui quando ele ainda estava sujo, ele não tinha tomado banho, então por isso eu botei pra lavar. Porque, né, tava com cheirinho de parto. Ele usou essa roupinha então, e como a gente não tinha buscado as malas na hora que ele nasceu, a enfermeira colocou uma roupinha do hospital nele. Eu não cheguei a filmar nem nada. Colocou uma roupinha do hospital e quando a gente buscou as malas e foi pro quarto, eu troquei ele e botei essa roupinha. Então, ele passou um dia inteiro, né, às 24 horas, mais de 24 horas com essa roupa, sem tomar banho, porque aí eu só troquei de roupa quando ele tomou banho no dia seguinte, né. Como ele nasceu às 3 da manhã, então no dia seguinte, às 10 horas da manhã ele tomou banho. Então, ele usou essa roupa. Eu peguei esse paninho de boca pra ver se ia precisar usar. Mas como eu falei, não tinha leite nem nada. Não sujou de leite, mas aí eu fiquei limpando a secreção do olhinho dele. Então, usou um paninho de boca, tá? E não foi pra leite. Ele usou. Essa roupinha foi a segunda troca dele, né? A de sapinho. Foi quando ele tomou banho, eu coloquei essa roupinha. Tem algumas fotos aí, eu vou deixar passando também. Acabou que usou só uma meinha, porque a meia não suja, né? Não tivemos cocô bomba, não tivemos vazamento de xixi. Então, por esse motivo, ele não usou muitas das coisas que eu levei. A meia. E essa daqui foi a saída maternidade dele, que, pasmem. Ainda bem que foi só pra tirar foto, porque isso aqui eu não conseguia fechar aqui em cima, porque ele nasceu muito gordinho. E eu tava com medo de fechar isso aqui e esmagar o pescoço dele.
e nem o botão do fundo aqui de baixo. E então foi só pra tirar foto, pra ficar bonitinho. Porque assim que chegou em casa, eu tirei essa roupa dele. Então ele só colocou literalmente para sair do hospital para chegar na minha mãe. Quando chegou lá, eu tirei essa roupa, tá? E foi essas as roupas que ele usou. Somente essas, em 2 dias. E já tá aqui dentro do cestinho dele. Quando tiver uma boa quantidade de roupa, aí eu vou botar pra lavar. Bom, e aí? Eu fiquei usando também os coeiros lá do hospital. Então, a manta da primeira troca, a mantinha azul marinha, eu nem tirei da bolsa, não usei. Poderia ter pego pra ficar bonitinho e tal? Poderia, gente, mas assim, achei desnecessário ficar gastando coisa só por beleza, sendo que já tinha os cobertorzinhos ali. Depois que eu dei banho nele, aí sim eu usei esse daqui. Então, não sei se eu lavo, né, por ter passado pelo hospital, talvez eu lave, né. Mas aí ele ficou usando esse cobertorzinho aqui. E as coisas que eu não usei, gente, eu nem tava tirando do saco. Então, assim, luva, ele chegou a usar no primeiro dia, ali quando ele nasceu. Eu botei aquela luvinha que tava no kit, né, da saída. Só que aí, como ele queria muito ficar chupando o dedo, acabei tirando a luvinha também. Então, não usei a luvinha também em nenhum momento, só nesse momento. E touquinha também. Assim que ele nasceu, colocaram aquela touquinha de gaze, né, de paninho. Mas das que eu levei, eu não usei nenhuma touquinha. Então, ficaram todas intactas dentro do saquinho. Tanto as toucas como as luvas. Essa daqui foi a roupa que eu pedi pro meu marido levar, que a gente também acabou não usando. Ele poderia ter saído da maternidade com ela, que era um pouquinho maior. Poderia. Mas como eu já tinha meio que combinado dele, né, já tava certo que ele ia sair com aquela azul clara, então eu não quis fazer a troca, porque eu sou meio louca. Então essa roupinha aqui ele não usou, tá limpa. A mantinha que eu falei ele também não usou. Tudo isso daqui eu vou guardar lá no guarda-roupa agora. E dos itens de higiene dele, a bolsinha dele não tá aqui, já guardei lá. Mas a maternidade não permitia cortar a unha, né, mexer nas unhas. Então, deixei com luva no momento que eu achei necessário, depois eu tirei e fiquei supervisionando. Então, ele usou somente o shampoo, que era da cabeça aos pés, e a escova de cabelo. Então, os outros itens de lixo, cortador, tesoura, ele não usou nada, né? Só a escovinha que eu achei melhor pra pentear o cabelo, porque ele é muito cabeludinho. E achei a escova mais confortável. Não quis usar o pente. E foi isso. E aqui nessa mala eu ainda tinha levado, né, bastante absorvente noturno que eu não usei, né? Como eu comentei, eu usei só as fraldas. Então essa bolsa aqui ela já está vazia dos meus itens. No primeiro dia, gente, confesso, eu não consegui nem escovar meu dente. Então, passei 24 horas sem escovar o meu dente. Mas depois eu usei a minha escova, usei o meu desodorante no segundo dia. No segundo dia eu consegui tomar banho, lavei o meu cabelo, então eu usei a escova, usei o sabonete líquido que eu levei, obviamente usei a pasta. E aqui eu tinha levado shampoo, condicionador no potinho e um óleo capilar. Eu usei tudo, tá? Usei porque eu queria realmente lavar o meu cabelo. Até porque eu suei muito na hora do trabalho de parto. Meu cabelo tava assim, tudo ceboso, tudo pra cima. E eu precisava tomar um banho assim, da cabeça aos pés mesmo, sabe? E o chuveiro de lá, depois que eu aprendi a esquentar, era maravilhoso. Então, aqui da minha necessaire eu usei tudo. Deixa eu ver o que tem aqui. Eu tinha levado essas fraldas que eu falei que eu ia usar como absorvente pra mim, né? Não usei. Não sei se eu acabei estragando, mas vou ver se eu consigo usar em casa. Depois pedi pro meu marido me levar essas conchinhas,
porque meu peito machucou bastante, ele mamando. E aí ficava grudando assim na camisola e tava machucando mais. Eu falei, traz a minha conchinha que eu vou botar lá, que aí pelo menos não fica em atrito, né? Usei bastante tempo até que perto dos últimos momentos, assim, uma enfermeira veio e me deu uma bronca, falando que não era pra eu usar isso daqui nunca na vida, porque isso daqui dá proliferação de bactérias, porque mantém o mamilo ali abafado e podia dar sapinho no neném e mastite em mim. Então aí eu guardei a concha e ela fez umas rosquinhas de paninho pra mim, já que eu não tenho rosquinha. Preciso providenciar. Vou ver se vai ser necessário, né? Então eu usei isso, mas não recomendo, tá? Ela também não recomendou. Cheguei a levar toalha de rosto, não usei, porque lá tinha papel toalha, né, pra gente se secar, se higienizar na hora de lavar as mãos. Então toda vez que eu ia lavar o rosto, eu secava o rosto com papel toalha. Então a toalha de rosto eu não usei. Deixa eu ver. Levei o trocador. Acabei não usando também, toda vez que eu ia trocar ele, eu trocava na cama sem trocador. Não tivemos nenhum problema, como eu falei, de vazamento, de cocô-bomba, xixi, nada. Então tá aqui limpinho. Tinha levado fraldas, tinha coeiros, o paninho extra. Tudo limpinho, não usei nada. Então teve muita coisa que eu levei, tipo a mala tava completa e eu não usei. Essa outra troquinha aqui também, ó, que era extra, também é pequenininha, também não usei. Vou ver se vai caber nele, né? Senão vai ficar sem usar mesmo. Aqui tá os outros itens que eu também não usei, que era dos outros kits, né? Toquinha, sapatinho. Levei meia pra mim. Acho que eu não tinha postado no outro vídeo também. Levei meia. Gente, mas um calor. Tinha gente com cobertor lá, mas eu tava num calor que eu me banhava de suor. Então, obviamente que eu não usei meia. E eu levei 2. E aqui tá as calcinhas, né? Calcinhas e sutiãs que eu falei que eu não usei também. E agora nossa mala está vazia. Então, foram todas essas grandes coisas que eu não usei, né? Pode ser que para outras pessoas sejam úteis, né? Porque pode acontecer imprevisto, de se sujar, alguma coisa assim do tipo, mas eu acredito que se eu tivesse levado menos, talvez fizesse falta. Então, eu não me arrependo de ter levado as coisas que eu levei. No fim, eu ainda pedi pro Luiz levar um pacote de fralda RN que eu tinha aqui em casa, pra gente poder usar lá. Mesmo sabendo que a maternidade oferecia, né? Como eu tinha aqui em casa, eu quis usar logo. Porque como ele era grandão, eu ia acabar perdendo. Então, foram esses itens, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um vídeo talvez muito misturado, meio bagunçado. Mas o que eu consegui fazer agora, no momento. E o Daniel super me ajudou, porque ele ainda tá dormindo. Eu espero conseguir guardar todas essas coisas antes dele acordar. E é isso, gente. Nosso nenenzinho agora está em casa. E assim que der, eu vou gravando alguma coisa pra vocês. Beijos e até o próximo vídeo.